Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases da doutrina. E nesse nosso 5º ano de programa no ar, você que não está nos acompanhando já sabe, estamos visitando os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, porta de entrada para o estudo dessa doutrina. E a gente está visitando esses temas e hoje vamos dar continuidade ao módulo 8, que é Movimento Espírita e Unificação, roteiro 3, que trata de movimento espírita, conceito e objetivo. Movimento espírita, doutrina espírita, é a mesma coisa? Eu faço parte do movimento espírita ou da doutrina espírita? Quem está nos assistindo, nos ouvindo, já se perguntou? Pois é, o tema é sobre isso, e a gente vai estar trabalhando daqui a pouco com meus queridos amigos que já se fazem presente. Seja bem-vindo, querido Antônio Reinaldo. Opa, mais uma vez estamos aqui, é prazeroso gravar esse programa com essa equipe, levar aos nossos ouvintes e internautas um pouco dessa doutrina consoladora. Isabela Martins. Olá, pessoal, sempre um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre temas, relacionados à doutrina espírita. E Raimundo Souza. Que bom que estamos aqui mais uma vez, reunidos para falar dessa doutrina consoladora e dizer que o movimento espírita está trabalhando e nós fazemos parte dele. Pois é, bora trabalhar com leveza e alegria, mas antes da nossa roda de conversa, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 37 do livro Justiça Divina, mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Aprender e Refazer. Todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos da revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, e lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas e volvem, ansiosos, à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim, é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados do orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos.
Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Bem, meus amigos, após o momento de reflexão, bora trabalhar, bora estudar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos, começar a nossa roda de conversa de hoje com esse tema que pode parecer meio redundante, meio assim, o que será, mas é importante a gente, vamos dizer assim, colocar os pingos nos is, separar as coisas e a gente, de fato, entender e saber o que de fato a gente faz parte, né? Sou espírita, mas eu faço parte do movimento ou não faço, mas eu não participo de nenhum grupamento, de nenhuma casa, mesmo assim eu faço parte? Pois é. Hoje que a gente vai estar discutindo, para a gente estar entendendo isso daqui, a gente poder saber responder essa pergunta no final. Meus amigos, vamos começar por isso mesmo. Doutrina espírita e movimento espírita são a mesma coisa? O que difere se não o é? Quem começa? Eu acho que eu posso começar, né? Porque, assim, é uma coisa que às vezes confunde quem não é do meio, né? Mas não é a mesma coisa não, gente. Doutrina espírita e movimento espírita, eles têm finalidades diferentes. Apesar de fazer parte da doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita, ela é o conjunto base, né, dos princípios básicos da codificação da doutrina espírita, né? A doutrina codificada por Allan Kardec, que o Espiritismo constitui desses princípios, né, que estão contidos nas obras fundamentais, nas obras básicas, e também nas obras complementares, que é uma vasta profundidade, né, tem muitos autores que colaboram, certo? Essas obras, elas nos auxiliam no entendimento da doutrina. Então, a doutrina, ela é o conjunto de conhecimentos científicos, filosóficos e morais, além de uma estrutura metodológica que tem como base o estudo do espírito e sua comunicação com o homem. Já o movimento espírita é o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas para pôr em prática a doutrina. Quer dizer, então, o movimento, ele é a prática daquilo que a gente estudou nas obras básicas codificadas por Kardec, né? E também, né, essa prática, ela vem também através das instituições espíritas, né? Nós temos os centros espíritas, nós temos o grupo Divulgar, também, que trabalha, né, doutrina espírita, um grupo individual, não é um centro espírita, mas pode trabalhar também o espiritismo individualmente também, né, pegando os livros, estudando. Então, o movimento espírita, né, ele é um meio de aplicar a doutrina em todos os sentidos, né, e para divulgar os seus princípios e se exercitar essa vivência espírita e suas máximas. E aí, só complementando essa fala de Raimundo, para quem, de repente, não está nos acompanhando, e hoje é a primeira oportunidade, as obras básicas que ele falou que compõem a doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e a Gênesis. São essas 5 obras básicas. Todas as outras, inclusive as de Kardec, que não fazem parte dessas 5, a gente chama de complementar.
por mais valorosas que elas sejam, mas a codificação são essas 5 obras. As outras complementam, tem seu valor profundo, de aprofundamento, ótimo, beleza, mas codificação são essas obras. Então, doutrina espírita é esse conjunto de leis trazidas pelos espíritos que compõem a codificação de Kardec. Isabela, Reinaldo, o que mais que vocês podem nos ajudar? Bela? Nessa fala do Raimundo, uma coisa que me veio em mente quando ele estava tentando explicar é uma coisa que a gente fala muito, né, sobre a diferença da palavra amor e da palavra caridade, né? Porque a gente sempre fala, para algumas traduções, amor e caridade significa a mesma coisa, mas tem algumas pessoas que gostam de colocar que a caridade é o amor em ação. Então, essa explicação que o Raimundo trouxe é mais ou menos essa ideia. Doutrina espírita é o princípio, é ali a teoria, é tudo que foi codificado e trazido para a gente. E movimento espírita é a tentativa que nós fazemos de colocar esses princípios em prática. É aquele momento em que a gente se reúne para fazer uma boa ação, para fazer um projeto caminhar, para ensinarmos outras pessoas, compartilharmos conhecimento, estudarmos coletivamente, porque uma das coisas que a doutrina espírita explica para a gente é que, apesar da evolução ser individual, esse progresso precisa ser coletivo, porque por mais que eu progrida individualmente, eu preciso que esse progresso seja compartilhado e possa ser proporcionado também para as pessoas que me cercam, porque só a minha evolução pessoal não vai fazer digamos assim, não vai apagar um incêndio, não vai fazer, por exemplo, esse mundo se transformar num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É preciso que um conjunto de pessoas estejam, né, nessa mesma proposta, nesse mesmo crescimento e tudo mais. Então, a diferença principal é essa, né? Que uma vai falar sobre a teoria, sobre os princípios, sobre tudo aquilo que Kardec trouxe. Então, já poderemos dizer, então, e afirmar que são coisas diferentes e que o movimento espírita não existiria sem a doutrina espírita. Ela precede o movimento. Excelente essa fala, Bela. Reinaldo, quer falar alguma coisa? Eu acho que a turma já deixaram bem claro, está bem esclarecido, bem separado, porque realmente é aquela coisa, teoria e prática, né? Teoria é a doutrina, é a teoria, para você vai lá, aprende e vem praticar no movimento. O movimento, já se diz, o que é movimento? É tudo que se movimenta, e esse movimento é feito por pessoas individuais, por instituições, por grupos, várias situações, pelas federações, pelos centros espíritas. Então, esse é o movimento. E esse movimento esse é o movimento da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma coisa, e o movimento que ela faz é a gente, todos nós, o conjunto de pessoas, ou pessoas individuais, movimentam esses ensinamentos para que cada dia mais ele seja divulgado, cada dia mais ele seja conhecido, cada dia mais ele traga digamos, esclarecimento às pessoas. Então, o movimento é esse. O movimento realmente é o responsável pela propagação da doutrina espírita. E aí, pegando um gancho da fala de Reinaldo, vamos nos aprofundar em qual seria, então, o objetivo do movimento espírita. A gente já até massificou bastante a questão da prática, mas é só tudo isso, que já é muito, né? Mas é só a prática dos ensinamentos da doutrina, o que é, quais são, assim, os objetivos do movimento espírita? O movimento espírita, né, ele tem como objetivo estudar, divulgar, praticar a doutrina, né, que está contida nas obras básicas de Allan Kardec, né, como foi dito, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênesis, né? E as atividades que compõem o movimento espírita, elas são realizadas por pessoas, né? Isoladamente ou em conjunto. E por instituições espíritas, como eu já havia falado. E essas atividades, né, que incluem estudo, fraternidade, oração e trabalho, praticados dentro dos princípios, são praticados dentro dos princípios espíritas, né, que além disso, o movimento espírita também realiza
né, reuniões, encontros, né, aqui nós temos o encontro no início do ano, né, que é a Conesma, né, que é a confraternização dos espíritos, e ali é um momento onde a gente está tá falando da doutrina, está confraternizando com os nossos irmãos do espiritismo, né, e divulgando, né, divulgando as obras, estudando as obras, em todo momento o espírito está estudando. Então, o movimento, ele está agregando, né, está agregando sempre uma oportunidade para que a gente possa estar ali debatendo, confabulando sobre essa doutrina que nos consola. Eu acho que esse é o objetivo principal do movimento, né? É a divulgação. E essa divulgação não é só essa, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, né? De vir, gravar algo, expor isso para as pessoas, levar conhecimento do público, mas é a divulgação pessoal mesmo, individual de cada pessoa, porque o movimento espírita, ele não é só constituído por uma instituição ou feito por um conjunto de pessoas. O indivíduo também faz parte do movimento. Ele, por si só, também é um divulgador. E um divulgador, entanto, não só quando individualmente, por exemplo, eu, Isabela, saio da minha instituição, do meu centro espírita, ou deste grupo pelo qual eu faço parte, que é o Divulgar, e quando eu estou, por exemplo, palestrando, eu estou fazendo o movimento espírita acontecer. Mas quando eu consolo alguém, por exemplo, no meu local de trabalho, que vem conversar comigo em busca de esclarecimento, eu também estou fazendo o movimento espírita. Por quê? Porque eu também estou levando conhecimento e informação para alguém que não tem. Então, nesse momento, o movimento espírita também está acontecendo, porque eu estou indo em busca, movimentando conhecimentos que eu adquiri, em busca de informar, consolar e esclarecer outras pessoas. Então, o movimento, ele se faz dentro das instituições, mas fora, nas minhas atitudes diárias. E eu acho que a principal coisa que precisa as pessoas terem consciência é que o espírita, a todo momento, está fazendo esse movimento acontecer. Não só quando ele explana sobre o assunto, mas como ele vivencia. Então, a forma como nós vivemos e conduzimos a nossa vida enquanto espíritas também é uma divulgação desse movimento espírita, porque as pessoas estão a todo momento nos observando. E eu já ouvi muitas vezes, e com certeza meus colegas aqui também, aquela história, né, de, Isabela, eu gosto tanto da tua postura, cada vez que eu vejo, por exemplo, que eu admiro alguém, depois eu vou conversar com essa pessoa, por exemplo, desculpe que ela é espírita, então, assim, eu tenho um respeito, eu não sou espírita, mas eu admiro, eu vejo como vocês encaram as coisas, ou então, esse fim de semana eu estive viajando, e uma pessoa virou para o Léo e falou assim, posso fazer uma pergunta indiscreta? Aí o Leonardo, pode, eu estou aqui só observando. Aí a moça virou para ele e falou assim, qual a sua religião? Gente, do nada, nós estávamos num evento esportivo, o Leonardo não abriu a boca esse evento inteiro, e do nada essa mulher perguntou isso para ele. Aí eu estou observando, aí ele virou para ele e disse, eu sou espírita. Ela, poxa, interessante saber disso, porque eu estou observando a sua postura, e eu nunca vi alguém tão calmo, sabe? Tão, mesmo diante aqui das adversidades, das confusões, o senhor está sempre tranquilo, o senhor não se mete em nada. E eu estou aqui, gente, que religião será que esse homem tem? Então, pasmem, né? Mesmo em situações diversas, nós estamos sempre sendo avaliados e observados. E com certeza, no momento em que ele disse que ele era espírita, ainda que ele não tenha tido a oportunidade de dizer nada sobre espiritismo para aquela pessoa, mas ele já plantou ali uma semente que criou nela o interesse de descobrir mais sobre essa doutrina. Por quê? Porque ela viu nele uma característica que ela gostaria de ter. E ela entendeu que a religião poderia ter um peso. E quem sabe um dia ela busque mais informações. Mas isso aconteceu a partir de quê? De um exemplo, de uma pessoa. Então, o movimento pode ser feito por um grupo, mas também individualmente. Individualmente, verdade. E aí, quem está nos assistindo, guardem essa fala de Isabela, que a gente vai usar mais à frente. Reinaldo.
Teu áudio. Reinaldo tá ficando sem palavras, tá ficando Não até ficou mudo o nada para microfone mim. dele. Acho que hoje você só quer só um Não, espectador. o próximo eu já Mas, sei. Vou passar logo por ti. não, mas tudo bem, está tudo bem. Os colegas estão trazendo o assunto com muita clareza. E disso tudo é que eles falaram. O mais importante realmente é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo que você dá. A melhor maneira de se divulgar é o exemplo. Aí a gente vai voltar para o nosso grande mestre. O que foi que ele fez? Ele exemplificou. Tudo que ele disse exemplificou. Então, o exemplo é que vai fazer essa divulgação. Esse exemplo que a Isabela trouxe aí. Então, isso é que vai fazer. As pessoas vão olhar você de uma maneira diferente. Poxa, essa pessoa é espírita, ele de uma maneira diferente. Por que essa religião, essa doutrina traz isso? Eu vou buscar saber para ver se eu consigo, de uma hora para outra, é uma pessoa muito agitada, muito não sei o quê, e ela vai buscar. Então, esse é o principal propósito da doutrina. A divulgação para divulgar a doutrina, porque divulgar para que as pessoas conheçam e ela faça o que ela faz em todos nós. O que a doutrina faz, gente? Consola, esclarece, fortalece. A doutrina nos fortalece nos momentos de diversidade, no momento de dificuldade, no momento de tribulações, ela nos fortalece, porque ela nos fortalece e nos consola. Então, é esse que é o grande propósito da divulgação da doutrina, é mostrar para a pessoa que essa doutrina é consoladora. Há uns 2, 3 programas, a gente tratou sobre as viagens de Kardec. Quando a doutrina começou, né, ele viajou para cidades perto ali de Paris para sentir as dificuldades, né, e também se confraternizar com aqueles que estavam ali à frente na luta, expandindo a doutrina. Aí eu pergunto para vocês, na atualidade, as dificuldades são as mesmas ou a gente está enfrentando outras dificuldades para levar à frente o movimento espírita? Levar à frente, no caso, a doutrina espírita, né? O movimento espírita está levando à frente os ensinamentos trazidos pela doutrina. Reinaldo, sabe pelo Reinaldo. Olha, hoje tem outras dificuldades. As dificuldades não são as mesmas, até porque ao longo desses 170 e poucos anos, aumentou a intelectualidade do homem, aumentou as facilidades de movimentação, de divulgação. Hoje a facilidade de divulgar a doutrina é muito mais abrangente. Hoje nós estamos fazendo esse programa aqui e daqui a algumas horas pessoas em qualquer lugar do mundo está assistindo ele. Nós temos exemplo, pessoas que estão no Japão, estão nos Estados Unidos, assistem o nosso programa. Então, na época de Kardec, isso não acontecia, era muito mais difícil. O meio de transporte que ele utilizava para se locomover era mais difícil. Hoje, tudo é mais fácil. Mas tem as dificuldades de hoje também. Tem a dificuldade também, que são bem melhor. A dificuldade hoje é porque hoje nós vivemos um momento crucial da humanidade, um momento muito difícil, onde o materialismo está muito forte no momento. O materialismo está muito forte. E isso é uma grande dificuldade, porque quando o materialista está muito forte, fica difícil você apresentar algo que traz totalmente o inverso do que as pessoas acreditam. Então, essa é a dificuldade hoje. E a dificuldade não é de divulgar, é a dificuldade de penetrar nas massas hoje. Tá? Apesar disso estar indo gradativamente, o movimento está fazendo, a doutrina, cada dia que passa, está se expandindo, mas ainda temos algumas dificuldades. Mas os colegas aí podem fazer algumas complementações. Primeiro que a gente fez, Isabela, primeiro a gente tem que falar que a doutrina tem 166 anos. Né? Vai. Vou aproveitar esse gancho do Raimundo, né, deixando essa correção da data, para falar uma dificuldade que, enquanto o Reinaldo comentava, me veio aqui em mente, né, que é a dificuldade hoje de você tem tanto acesso à informação, e era uma coisa que a gente falava agora há pouco no Evangelho, né, que você acaba não tendo controle sobre muita coisa que é falada.
e sobre tudo, inclusive sobre a doutrina espírita. Então, muitas coisas que se espalham também se perdem e não são verídicas, né? Então, eu acho que hoje é uma dificuldade que a gente enfrenta, é de conseguir ter a pureza do que de fato é doutrina espírita e da divulgação desse conteúdo sem interferências. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre mediunidade, tem um termo que a gente utiliza muito nas casas espíritas, que a gente diz assim: fulano faz a reunião mediúnica à moda da casa, né? Ou então tem determinados comportamentos à moda da casa. Por quê? Não segue à risca o que fala o livro, por exemplo, dos médiuns, o que fala o livro dos espíritos, faz algumas pequenas modificações. Há aqueles espíritas que defendem a ideia de que Kardec estaria ultrapassado. Imagina só, né? Se nem Jesus, que já tem mais de 2.000 anos, está ultrapassado, que dirá Kardec, que aí tem pouco mais de 160 anos, que trouxe essa doutrina, né? Não é Kardec em si, mas o conteúdo que os espíritos trouxeram e que ele codificou. Então, a gente vai percebendo que hoje a gente tem dificuldades muito diferentes das dificuldades enfrentadas naquela época. A gente já falou, inclusive, em outros programas, que hoje a gente é muito bem recebido, por exemplo, enquanto palestrante, vai para outra cidade e as pessoas te recebem com muito carinho, diferente da época de Paulo, que era recebido a pedradas, né? Então, isso mudou. Mas as dificuldades permanecem em outros âmbitos. Então, hoje a gente precisa a todo momento estar esclarecendo, trazendo fatos do que realmente é verídico, consertando pessoas, por exemplo, que utilizam conotações incorretas, como, por exemplo, tu é espírita de mesa branca, tu é espírita kardecista, como se isso fosse uma classificação. Não existe uma classificação de espíritos. Você é espírita e pronto, não é um espírita kardecista. Não existe outro tipo de espírita que não seja aquele que está baseado nas obras codificadas por Kardec. Então, assim, as dificuldades, elas mudaram, mas elas permanecem enquanto dificuldades, só que vão se adaptando às modernidades, né, do mundo de hoje. Então, eu acho que hoje, no mundo digital que a gente vive, com tanto acesso à informação, eu classificaria essa como uma dificuldade principal que a gente vive, né, de tentar trazer a doutrina dentro da sua pureza. Outra coisa também, mesmo com tanto acesso à informação, olha só que contraditório. A gente também vive um momento em que as pessoas não estudam tão aprofundadamente. Elas se contentam em assistir um vídeo de 10 minutos e achar que ela compreendeu tudo sobre aquele assunto. E ela acha que ela pode falar sobre aquilo, defender uma teoria, sem precisar estudar nas obras básicas, por exemplo, né? Então, às vezes, você vê pessoas que só leem romance, nunca leram nenhuma das obras básicas da doutrina espírita e querem falar sobre espiritismo. Então, a gente vive num mundo, assim, confuso nesse aspecto, com muitos doutores sem doutorados, né? E isso acaba sendo, assim, um tanto quanto complicado para a divulgação dessa doutrina, porque tem muito conhecedor sem conhecimento. Vocês trataram nesse ponto, né, muitos doutores sem conhecimento, e os contraditórios, né, as coisas complicadas que a gente vê, porque a Isabela falou da comunicação que está desenvolvida hoje, e a gente tem dificuldade de se comunicar. Eu comparo isso à ideia da falta d'água no estado do Amazonas, né? Nós temos a maior hidrografia do mundo lá no Amazonas, mas não tem água nas torneiras. Né? São as contradições da vida. Mas falando da doutrina espírita, né, então há vários desafios de hoje, inclusive o desafio das próprias pessoas, né? Porque hoje, né, conciliar a espiritualidade com os desafios do mundo moderno, né, é meio complicado, porque vivemos em uma época marcada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, né, mas também pelo vazio existencial, né? A gente vive esse vazio existencial. Isso pode levar a conflitos internos, né, para aqueles que buscam agir, que buscam seguir, né, os princípios da doutrina espírita, né? Então, tem também as pressões sociais e culturais. Muitas vezes os princípios espíritas podem entrar em conflito, né, com as normas sociais e culturais predominantes, né, porque hoje a gente está vivendo um modo de vida diferente, né? O modo de vida, então, esses conflitos vão acontecer. Isso pode ser particularmente classificado desafiador, né, para os jovens, né, os jovens espíritas,
né? A gente tem muita dificuldade lá com os jovens espíritos por causa desse conflito, essa situação que vive o mundo, né? Outra dificuldade também é manter a fé em um mundo materialista, como disse Reinaldo, né? Em um mundo cada vez mais focado no materialismo e no individualismo. Pode ser difícil manter a fé e a prática espírita também, né? Uma questão também pessoal, né? Então, enfrentar o ceticismo e o preconceito, né, também é um outro desafio, né? E o espiritismo, como qualquer outra crença ou filosofia, pode enfrentar ceticismo e preconceito. Isso pode ser um desafio para aqueles que buscam praticar e divulgar a doutrina espírita também, né? Uma outra situação também são os atualizadores da doutrina. Né? Os atualizadores, existem indivíduos e grupos que buscam impor suas verdades pessoais ou de pequenos grupos, sem terem suficiente embasamento doutrinário para tais atitudes. Isabela colocou isso aí, né? Então, a gente tem essa dificuldade também, a doutrina é nova, né? E tem as dificuldades da modernidade, certo? Então, equilibrar estudos, trabalho e vida espiritual também é um outro problema, né? Que para muitos pode ser um desafio equilibrar os estudos e o trabalho e a vida espiritual. Então, esses são apenas os desafios enfrentados, né, pela doutrina espírita nos dias de hoje, né? No entanto, é importante lembrar, né, que esses desafios também podem ser vistos como oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento espiritual. Nós estamos falando de uma doutrina consoladora. Fazendo essas pesquisas, foi justamente que eu achei essa para mim, o ponto principal é justamente essa dificuldade de unidade, como a Isabela nos trouxe, né? Tem doutores de 10 minutos, às vezes até menos, né? 3 minutos de vídeo, já acho que sabe de tudinho, para discutir o assunto, nunca se debruçou quantos, e até antes mesmo da atualidade, quantas pessoas se diziam espíritas sem ter estudado as obras básicas, só de livros que se tornaram famosos, né, romances, que são um ponto de vista do espírito, e não, isso não quer dizer que seja a doutrina espírita, ou seja, eu sou espírita sem ter nunca lido as obras básicas, como a gente viu que o que é doutrina espírita? Esse conjunto de códigos trazido pelos espíritos. Então, se eu não li, como é que eu posso dizer que eu sou espírita se eu não estudo sobre isso, né, e não aplico isso à minha vida? Ainda tem a ousadia de dizer que Kardec está ultrapassado, né? Sem eu ter conseguido sem ter estudado e sem ter conseguido aplicar esse cabedal de informação que foi trazido, que é em concordância com os ensinamentos de Jesus, eu não consigo aplicar na minha vida ainda e quero dizer que isso está ultrapassado. Como bem Raimundo falou, impondo as minhas verdades, o meu achar, para que as pessoas também abarrem. Então, ou seja, a gente fazendo a moda da casa, como é uma coisa assim muito falada, porque a gente tem a dificuldade de se moldar, porque a proposta é o quê? A reforma de cada um de nós, né? A gente se reencontrar com as leis divinas. Mas para isso existe um grande esforço, um trabalho. E essa proposta de realmente trabalhar em si, essa visita interior que a gente que é tão insistido, né, na atualidade, os psicólogos não falam, dessa hora que a gente buscar essa visita, que a gente tem que fazer esse encontro com o eu, para poder a gente desenvolver todas as nossas potencialidades, a gente retarda em fazer, porque dá muito trabalho. Essa conversa com o espelho dá muito trabalho, aí a gente não quer, a gente diz, não dá para ser assim, não dá para ser assim, e aí vai. E aí eu acho que é um dos maiores entraves e dificuldades no movimento, porque a gente, de fato, manter essa fidelidade ao que está. Eu e Reinaldo, a gente tem fama de ser muito enjoado, né, Reinaldo? A gente, quanto à frente do trabalho mediúnico, a gente é tido como muito, mas tem horas que a gente não pode abrir mão, porque aí cai justamente na situação que a gente está falando. E isso não é o que Reinaldo acha, não é o que o André acha, é o que está lá na codificação. A gente tem que estudar e tem que aplicar o que está ali nos trabalhos e aí também no nosso dia a dia, mas a gente não pode abrir mão disso para justamente não cair nesse tipo de situação,
o movimento é feito, como a gente já falou, de individual, pequenos grupos e a grande porte, como, por exemplo, a Federação Brasileira, né, que é uma grande instituição, mas também é feito de indivíduos, que talvez justamente no individual que a gente acaba prejudicando não vou dizer prejudicar a doutrina, porque a doutrina está lá, fidedigna aos ensinamentos que foi trazido, mas ao próprio movimento, e aí a percepção que as pessoas têm da doutrina espírita, porque até eu peguei aqui um trecho muito interessante da própria apostila do ERG, que diz assim: somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Vê o quão importante é essa frase que eles trouxeram, né? Que ele tem que ser bem sentido e bem compreendido para ser essa alavanca, mas se não for, se for mal entendido, mal interpretado, o seu objetivo não vai chegar aos corações das pessoas. Raimundo, tu queria falar algo? É que lá também, onde você leu isso aí, está escrito também que a doutrina espírita, ela está imune, né, porque ela foi trazida não pelo homem, e sim pelos espíritos superiores, né, então ela tem imunidade. Mas já o movimento espírita, né, e por ser um movimento livre de pessoas, sem obrigação de obediência compulsória a hierarquias religiosas, né, ela não possui isso aí, então ela não goza da mesma imunidade. Exigindo em razão disso, de cada espírita, em particular de cada grupo ou instituição espírita, uma vigilância permanente, né? No mais alto sentido, né, para que nenhuma deturpação comprometa a pureza dos ideais abraçados, né? Então, a gente trabalha, a gente divulga, mas tem que saber o que está falando, tem que estudar muito, tem que compreender. Eu ainda não entendi esse Kardec, eu já tenho 20 e tantos anos, 30 anos já de espiritismo, né, de doutrina espírita, mas todo dia eu tenho que consultar o livro dos espíritos, consultar o livro dos médios, consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, e cada vez que eu consulto, parece que é a primeira vez que eu estou lendo, que eu entendo de forma diferente. Olha, Né? Raimundo, Então, eu acho que essa tua conta está errada, viu? De 30 anos. De 30 anos, acho que sou eu. Tu já está há mais eu estou falando 30 anos, assim, porque, né, porque eu não quero dizer a idade, eu não quero dizer a idade de Reinaldo, porque a gente é contemporâneo. Se eu disser que é mais, vai dizer, poxa, esse aí é assim, aquele outro, então, hein? Na realidade, eu sou mais novo que tu. Ai, eu sou mais novo que tu, velho. 2 minutos. Na realidade, o que acontece é o seguinte: nós temos que entender a importância das casas espíritas, das federações, elas continuarem sendo fiel à doutrina, tá? A doutrina, sendo fiel à doutrina. Porque esses movimentos vão acontecer, essas pessoas estão ensaiando para ser espírita na próxima encarnação ou daqui a alguns anos, as pessoas estão tentando ensaiar. Vai chegar o momento que eles vão sentir necessidade realmente de buscar essa verdade, porque eles têm uma meia-verdade, digamos assim. Então, vai chegar o momento que essas pessoas estão ensaiando, estão começando a se preparar, é aquela coisa, vou começar aqui o estudo, vou começar a entender esse assunto, mas vai ter uma hora que essas pessoas vão sentir necessidade de conhecer mais um pouco. Então, a importância dos grupos organizados se manter fiel, e aí vem aquela situação. Porque se tiver os grupos organizados se manter fiel, mesmo esses grupos que às vezes levantam o movimento querendo achar que a doutrina está ultrapassada, que está caduca, eles não vão se firmar, porque tem pessoas sérias que estão lá continuando batendo, porque a doutrina, por mais que apareça o que apareça, ela vai continuar firme. A única coisa que ela disse é aparecer uma lei nova, né, o que a ciência diz, aí para a gente seguir a lei, mas e quando Kardec disse, eu tenho na minha cabeça que ele disse isso porque ele sabe que nunca vai aparecer nada para fazer a doutrina caducar. Então ele colocou isso. Então, mas ele deixa essa abertura. A doutrina não dá essa abertura. Mas por isso é importante a gente sempre crer. Aqui é a base. Esses 5 livros que já foram citados aqui é a base.
É aonde a hora que você lê, que você estuda, como o Raimundo diz, 1, 2, 3, 4 vezes, os anos todos, esses 50 anos que o Raimundo está de doutrina, terminando de ler um, continuando o outro, terminando de ler um, continuando. Então, essa é o que a gente tem que fazer, que a gente nunca vai saber tudo. Então, a gente precisa, até porque nós não temos nós não somos decoradores, né? Nós não decoramos. Nós lemos para entender o que nós estamos lendo. E aí, cada vez que a gente compartilha informações, cada vez que a gente debate num programa desse, em vários lugares, quando palestra que a gente vai fazer, que a gente tem que estudar, a gente vai abrindo mais a mente e vai aparecendo mais, aparentemente, a gente vai tendo interpretação diferente de cada vez. A evolução, ela é evolutiva, a doutrina. E a gente está evoluindo. Então, cada vez a gente vai melhorando o entendimento e cada vez mais o novo descobrimento que a gente faz da doutrina. Então, isso é importante que a gente precisa. Esse movimento precisa continuar sólido dentro dos grupos organizados, tá? Digamos, capitaneado pela Federação Brasileira, que a gente continue esses grupos sólidos, que cada dia mais essas pessoas que vivem pela periferia da doutrina, um dia eles vão se encontrar melhor dentro da doutrina. A doutrina ela é progressiva e consoladora. Isso. Exatamente. Então, ou seja, ela sempre é atual, porque se chegar uma lei nova, a gente vai se debruçar sobre ela, se ela entrar em concordância nos crivos de ciência, filosofia e moral, ela é abraçada e incorporada, então ela nunca vai estar desatualizada. O que vai estar desatualizado é a gente na vontade de buscar entender o conhecimento, e porque todos nós temos as nossas dificuldades. E aí, fala assim, uma coisa assim, pessoal, eu sempre tive uma dificuldade de entender isso aí que o Reinaldo falou, né? Aqueles que a sua moda, que estão na periferia, uma hora chega e tal, eu sempre tive uma dificuldade com isso, porque eu dizia assim, gente, mas isso não vai acabar prejudicando a doutrina? Porque, pensa, eu falo de uma maneira equivocada, crio uma coisa equivocada, a Isabela, que não sabe, se aproxima de mim e vê se essa maneira equivocada, vai entender que isso que é a doutrina espírita é das duas uma. Se ela concordar, ela abraça, e se ela discordar, ela sai, né? E aí sai falando gatos e cachorro da doutrina, porque, não, a doutrina eu achava que era isso, mas eu fui ali e é aquilo outro. Então, eu sempre tive uma dificuldade com relação a isso, e aí, aqui, né, dessa fala que Raimundo trouxe, dessa eterna vigilância que a gente tem que ter, e confiança na espiritualidade, mas eu confesso que eu ainda tenho uma dificuldade com relação a isso, justamente nessa preocupação, porque aquele que chega, talvez... A doutrina, ela não recomenda que você vá pela cabeça dos outros. Sim. Ela recomenda que você estude. A partir da hora que as pessoas pegam informação de alguém sem estudar, sem compreender só a verdade daquela pessoa, ele está sujeito a errar. Ele está sujeito, porque eu não fui buscar fonte. É por isso que as fake, né, é divulgada, que alguém joga uma fake, alguém pega e não vai buscar fontes da verdadeira e começa a divulgar. Então, a doutrina, por isso que a doutrina nos recomenda estudo. O que ela disse? Nós devemos o quê? Instruir-nos, instruir-vos. Como é que é aí a fala? Esqueci agora. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Então, ela nos recomenda isso. Instrução é eu buscar, estudar, compreender, para a gente fazer isso. Então, essas pessoas que estão assim, são pessoas que também estão na periferia. Eu entendo essa fala da Andréia, eu entendo. Ela está falando sobre pessoas leigas, né? Mas tem uma coisa que a pessoa que está chegando ali, né? Sim, que ouvem alguma coisa de alguém que elas não sabem a referência daquela pessoa, se ela tem conhecimento ou não, e adotam aquilo como verdade. Mas tem uma coisa que eu aprendi dentro da doutrina espírita, é que a doutrina espírita não precisa que nós a defendamos. Parece estranho e um pouco assim frio, né, ouvir isso, assim, não precisa de defesa, mas é porque o próprio tempo vai se encarregar disso. Quando a gente pensa que, mas eu preciso esclarecer que isso aqui é mentira, que é aquilo que fulano disse, não, calma, o tempo vai mostrar a verdade das coisas. Quando nós desencarnarmos, veremos a verdade, entenderemos muita coisa.
E nem por isso precisamos mudar também completamente os nossos pensamentos. Eu acho que um livro que deixa isso muito claro, por exemplo, é no livro Memórias de um Suicida, em que as pessoas desencarnam com certos comportamentos religiosos e entendimentos religiosos daquilo que é verdade para elas, e quando elas desencarnam, elas permanecem nos mesmos cultos, nos mesmos rituais, porque aquilo faz sentido para ela, mesmo que ela já tenha entendido que realmente existe vida após a morte, que a vida continua e etc e tal, mas ela permanece naqueles ritos que para ela tem um certo significado, ela ainda tem um apego àquilo. E é interessante a gente perceber que não há uma ruptura drástica, você não é obrigado a se encaixar dentro do que o Espiritismo fala, por exemplo, né? Há um respeito pelas divergências. E Jesus já dizia isso, se a gente parar para pensar. Porque quando Jesus, por exemplo, enviou os apóstolos e disse, vá e cure em meu nome, ele falou, não se demore na casa que não queira recebê-los. Você vai falar, você vai pregar para aqueles que querem te ouvir, para aqueles que estão interessados no que você tem para dizer. Se você chegar em algum lugar e você não for bem recebido, bata os pés, deixa a poeira lá e vai embora. Siga para a próxima casa, para o próximo povoado, porque nós não temos tempo a perder, nós não devemos perder tempo falando para quem não quer ouvir. Então, é isso que a doutrina traz, sabe? Então, se em algum momento aquela pessoa, infelizmente, né, foi contemplada com uma fala equivocada e levar aquele equívoco adiante, tanto vendo aquilo por um aspecto positivo ou negativo, não importa. Mas a espiritualidade vai dar um jeito de fazer com que o universo, sabe, vai conspirar, coisas acontecerão. E a gente vê isso todos os dias, todos os dias. E ainda que não seja nessa encarnação, ainda que nós não possamos ver esses ajustes, eles acontecerão em outros momentos, no plano espiritual, em outras reencarnações e assim por diante, né? E é legal porque isso, ao mesmo tempo que eu sei que parece um pouco frio e distante, mas também coloca a gente no lugar da gente, né? De que nós não somos o suprassumo e que o universo não precisa da nossa existência para esclarecer todas as minúcias da vida, que, ok, não tem nada, equívocos sempre vão acontecer, né, e tá tudo bem, se eu não posso esclarecer, mas outra pessoa vai vir e ela vai descobrir de alguma forma. Queria falar algo, Raimundo? Não, tranquilo. É porque tu meio que esboçou. Bem, com essas falas, essas nossas conversas, a gente acabou aqui respondendo as perguntas que eu tinha, que eram justamente qual a importância do movimento espírita para o espiritismo e o papel de cada espírita, qual seria a sua importância. Dentro dessa nossa fala, a gente já respondeu. Então, assim, alguém tem algo mais a dizer para a gente completar com relação a isso aqui? Para poder a gente encerrar, para não ficar meio redundante? Mas tem umas coisas que a gente pode complementar ainda, Andréia, porque nessa questão de qual a importância do movimento espírita, né, para o espiritismo, né, a gente tem que são o estudo e difusão da doutrina espírita, né, o movimento espírita promove o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, ele ajuda as pessoas a entenderem e estudarem a doutrina espírita, né. Então, outra coisa também que a prática da doutrina espírita, né, o movimento espírita oferece um espaço para as pessoas exercerem e praticarem a doutrina espírita em todas as suas áreas de ação, né? A comunicadora Isabela está aqui formatando para nós os programas, né? A administradora Andréia está tomando conta das contas do Centro Espírita, né? O construtor Reinaldo está construindo a sede do Centro Espírita, você está entendendo? Então, tudo isso, e nessa situação, a gente está levando os ensinamentos da espiritualidade para todo mundo, dentro das nossas áreas de ação, né? É por isso que o comportamento de Léo chamou atenção, né? Chamou atenção, porque estava todo mundo ali alvoroçado, ele estava concentrado, talvez a gente estivesse até fazendo uma prece e pedindo, gente, se acalme. Né? Gente, se acalme. Então, está acontecendo. Então, são coisas que o movimento traz para o espiritismo, né? Traz para o espiritismo. Então, o movimento, ele auxilia nessa maneira de se colocar o espiritismo em prática, né? Em prática, nas nossas áreas de ação.
E aí, quando eu disse para a gente se lembrar daquela fala de Isabela, justamente pelo final, o papel de cada um. Esse nosso proceder diário é que vai solidificar essa mensagem, né, da doutrina que a gente passa, né? Porque uma coisa é certa, gente, falar e não vivenciar aquilo que a gente fala é tão impactante. Não, é terrível. Né, assim, eu acho que é até mais, na verdade, porque, inclusive, eu já escutei isso, né, assim, um dia estava num determinado centro que não era o meu, e tinha uma pessoa falando, ou alguma coisa do tipo, não me lembro exatamente, porque tem muitos anos essa situação, e tanto a pessoa que falava quanto a que estava do lado eram pessoas conhecidas minhas, né, e aí essa pessoa disse assim, bonito, né, tão bonito que ele está dizendo, aí eu, é muito bonito, aí ela, pena que não pratica nada do que fala. Eu me recolhi a minha insignificância, não comentei nada, mas entendi a fala da pessoa, a crítica, né, sobre aquilo, e eram pessoas próximas umas das outras, né, ambas as pessoas que falavam, e eu fiquei assim, pai, que medo, né, que eu tenho de ir lá na frente falar uma coisa, e alguém está assistindo e pensando exatamente isso. Por isso é que eu acho que sempre que as pessoas me pedem palestra, assim, eu sempre tenho cuidado de, será que eu já estou fazendo isso? E quando não estou, quando são temas, assim, ainda muito distantes da minha realidade, sabe, tipo, falar sobre humildade, coisas assim, muito que eu ainda não vivencio na minha essência, eu sempre falo, olha, gente, eu fui chamada aqui só para esclarecer mesmo, tá? Mas, assim, é porque se a gente fosse esperar ter alguém perfeito para falar sobre isso, ninguém falaria. Então, eu me meti, assim, fui corajosa e tal, para já explicar um pouco, né? Porque eu acho que é importante. E eu acho que também é muito mais tocante, comovente para quem ouve, porque a pessoa também é capaz de sentir a sinceridade das nossas palavras, né? Então, quando eu realmente vivenciei aquilo ali, as pessoas se sentem mais comovidas. Tanto que eu sempre falo, de todas as minhas palestras, tem muitas palestras, muitos temas dos mais diversos. Mas, por exemplo, quando eu falo de família, eu sinto que eu consigo passar realmente a mensagem que eu quero. Eu sinto que as pessoas se identificam com aquilo que eu falo. Porque, para mim, essa experiência de família e doutrina espírita, o meu início na doutrina espírita, são coisas que fazem muito sentido, são coisas muito verdadeiras. A minha mudança dentro do meu seio familiar, o meu comportamento diante da minha família mudou muito depois da doutrina espírita. Então, quando eu falo isso, eu sinto que as pessoas sentem a propriedade do que eu falo. E a minha família também sabe disso, tanto que em várias brincadeiras ou em muitos momentos de conversas sérias, em que, por exemplo, meu irmão falava alguma coisa para outra pessoa sobre mim, ele falava, Isabela é outra pessoa depois da doutrina espírita. Me interessei em conhecer a doutrina espírita porque eu vi a transformação dela, coisas do tipo. Então, você vai percebendo que, poxa, então, realmente faz sentido, essa minha fala é verdadeira. Ah, já é perfeita? Não, não sou, tem muita coisa que pode melhorar ainda. Mas, para quem convive comigo e sabe como eu era, e percebe a pessoa que eu sou hoje, reconhece que houve uma mudança. Então, isso é verdadeiro. Então, quando eu falo isso é entendido como uma verdade, as pessoas conseguem se identificar e criar uma conexão com o que eu estou falando. Então, assim, é muito importante, mais do que tudo, que essa fala, que aquilo que eu busco divulgar, aquilo que eu busco, sabe, levar para as pessoas, seja algo que verdadeiramente a gente faça, porque o exemplo, tipo assim, é aquele velho ditado, né, que claro, o que você fala pode ajudar, transformar e tal, mas o exemplo, ele arrasta, né, assim, ele realmente é contagiante. Inclusive, ontem, só para finalizar, eu assisti um vídeo que falava exatamente isso, e que mostravam situações aleatórias, e uma cena bem marcante que eu vi foi aquelas crianças que ficam na frente dos jogadores de futebol, né, vou contar, inclusive, isso aqui em homenagem ao meu amigo Reinaldo, que é fã de futebol. E aí, o que acontece? As crianças estavam, e estava chovendo. E aí, os jogadores estavam de casaco, corta-vento, e as crianças lá tudo se tremendo. Aí, o primeiro jogador tirou o casaco e resolveu cobrir a criança que estava na frente dele. Gente, inevitavelmente, todos os jogadores se viram obrigados a fazer aquilo, porque ficou desconcertante. Como é que meu colega aqui do lado fez isso?
eu estou vendo a criança na minha frente se remexendo de frio e eu não vou fazer nada. Então, na mesma hora, gente, todo mundo foi assim, uma avalanche, cada hora um foi fazendo a mesma atitude, tendo o mesmo comportamento. Então, se ele tivesse só dito, rapaz, tira aí teu casaco, talvez isso não tivesse surtido efeito. Mas como ele mesmo tirou o dele e fez aquele gesto, isso foi capaz de contagiar todo um grupo, né? Assim, foi interessante a gente perceber isso. Não, Isabela, o que eu queria comentar é que dessa tua fala, né, ainda mais como palestrante, que de fato as pessoas têm isso, né, o palestrante lá de ser uma pessoa já perfeita, se pegar ali em falha, achar pronto, isso aqui não presta, é só uma falsidade que a pessoa chega lá, fala um monte de coisa e faz diferente. Lembrando que todos nós estamos caminhando, né, com suas dificuldades, e o importante é justamente passar, o objetivo é esse, por exemplo, o objetivo é o perdão. Eu ainda não consegui perdoar tal pessoa, mas eu estou em processo, cada dia eu dou um passo com relação a isso, porque se a gente não der esse primeiro passo, não consegue mais, eu estou tentando, então vamos junto. Então, assim, é uma fala verdadeira para mostrar, porque todos nós estamos a caminhar, ninguém aqui está perfeito, né? Então, eu acho que com isso a gente conseguiu encerrar o programa de hoje. Alguém tem mais alguma coisa? Rapaz, se tu deixasse eu falar, eu também falava, né? Vamos embora. Todo mundo falou. Hoje eu fui aqui o patinho feio desse negócio. Olha, tu deixa de tua história, que tu disse que tu estava fim. só de ouvinte. Aí, quando te colocaram de ouvinte, tu tá vendo com essa conversa? Venha não, viu? Aí depois eu passei uma conversa sabe o que acontece, gente? É porque ele estava esperando completar 24 horas depois do trauma de ontem. Não, eu sou o cara que absorve as coisas facilmente, sem estresse. Eu consigo absorver sem. É um negócio de só na hora, só um momento. Tá, mas eu acho que tudo a fala de vocês, gente, foram muito tranquila, muito focada no assunto. E realmente não tem nada melhor do que exemplo. E aí a gente vê, eu sempre gosto, a gente tem que colocar o nosso modelo, que é Jesus, ele exemplificou tudo. Mas aí nós temos que entender o seguinte: todas as nossas imperfeições, até hoje, né, nós não conseguimos compreender o Evangelho de Jesus, que já tem 2000 anos aí para a gente. E se nós não compreendemos o Evangelho de Jesus tem 2000 anos, nós não podemos ter compreendido a doutrina espírita também em 167 meses e quantos dias aí? 167 anos e quantos meses? Então, a gente ainda não conseguiu compreender. E a gente está compreendendo, assim como nós, muitas essas pessoas que estão aí. Então, é um aprendizado. Todo mundo está buscando, em algum momento, se firmar numa situação. Porque, às vezes, tem alguns que já sabem o caminho que deve trilhar, com a sua dificuldade, mas tem aqueles que ainda estão tateando, estão tentando encontrar. Então, é isso, é a mesma coisa. Jesus, até hoje, ainda não é compreendido como deveria. Então, a doutrina, ela vai se fortalecendo gradativamente. Vai é como ver o Evangelho de Jesus. E, até hoje daí, cada dia que passa, por quê? Porque a doutrina, ela forma exemplos, ela prepara exemplos. A doutrina de Jesus preparou ele como exemplo, já a doutrina preparou vários exemplos. Tem vários exemplos aqui no mundo, aqui que são espíritas, que demonstram o que é, mostram o que é o espiritismo. Então, é isso que vai fazer cada dia mais o movimento se fortalecer, porque vai olhar Isabela, vai olhar Raimundo, vai olhar Léo, vai olhar A, B, C, ou D. Poxa, aquela pessoa é espírita, é uma pessoa que é tranquila, a gente não vê, é uma pessoa que a gente vê que tem uma modificação da vida dela. E aí, voltando para as palestras, isso é uma coisa muito interessante, eu gosto sempre de falar das palestras, sempre gosto de dizer isso, que nós somos aprendizes, gente. Eu sempre falo, somos aprendizes. Quem aprende erra, e nós erramos. Nós não somos perfeitos, então todos nós, eu erro. Então é muito interessante deixar essa mensagem para as pessoas, para que as pessoas não coloquem a gente, porque eu estou falando ali, eu sou melhor do que ninguém. Eu estou falando ali, tem gente lá na plateia melhor do que eu. Então é isso que a gente tem que saber. A gente tem, quando a gente vai falar sobre a doutrina, a gente vai falar do que a doutrina ensina. Não quer dizer que o que eu estou falando eu faço. Muitas coisas a gente não faz, como a Vera disse, tem muitas coisas que eu não faço. Então, às vezes, quando eu falo de orgulho, igual a gente, eu sou orgulhoso.
É uma coisa que eu me reconheço, que eu sei que eu sou. Então, é interessante a gente ter essa situação. A gente nunca se colocar como exemplo, como querer ser melhor do que somos, porque aí simplesmente a gente vai se perder. Então, a doutrina ela vai se fortalecer gradativamente, esse movimento gradativamente vai se fortalecer, porque já ela tá formando exemplos, ela está formando divulgadores. E todo projeto vai ter pessoas que vai seguir em frente, vai até o fim, vai ter pessoas que vão desistir. Porque essas pessoas que ficam trabalhando pela periferia, trabalham um tempo, daqui a pouco desistem. Porque ele a parábola do semeador, né? Semeou ali no pedregulho, que não tem raiz, não se firma. Então, é isso que vai acontecer. Então, a semente boa vai florescer, vai crescer e vai se firmar. E é isso que a doutrina para nos levar a todos nós. Certo. Então, com isso, a gente encerrou, né? Só, então, nos resta agradecer, meu querido Reinaldo, a oportunidade de a gente estar aqui. E me aguarde, que agora toda vez eu vou começar só por você. Conversar com Isabela e o Raimundo, eu sou o terceiro. Mas tem que falar o seguinte, eu sou o terceiro, mas para ele não falar tudo, eles dois, falar logo tudo aí. Isabela. Eu amo vocês, eu gosto de escutar vocês, porque eu aprendo muito com vocês. Minha querida Isabela. Gente, como sempre, um prazer estar aqui, falar sobre a doutrina e estar com esse grupo, né, que é divertido. Além de tudo, é um trabalho extremamente prazeroso, porque geralmente a gente tem o trabalho como uma obrigação, uma coisa que precisa ser feita, mas pode ter certeza que esse aqui a gente se diverte mais do que trabalha. Obrigada, gente, pela companhia hoje, e eu espero para que as pessoas, né, que possam nos ouvir tenham sido contempladas e esclarecidas. Meu querido Raimundo. O que eu posso dizer, como o Reinaldo já disse tudo? Pois é, mas é sempre um prazer, né, a gente estar aqui juntos para estudarmos essa doutrina, para a gente poder falar sobre a doutrina e levar essas informações ao nosso público e pedir, né, que as pessoas comentem o que a gente fala, dê o seu like lá, se gostou, se não gostou, que é muito importante que o YouTube ele tem que entender que a gente está falando coisas interessantes, né, mas tem que ter a manifestação de vocês aí do outro lado. Mas a gente conta com isso. Tá certo. Reforçando, então, a fala de Raimundo, visite o nosso canal, todos os programas são reunidos em playlist, organizadinho para você maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a amplificar essa mensagem. Que com o programa de hoje vocês viram a importância que tem do movimento espírita na divulgação da doutrina, que são oportunidades preciosas da gente estar levando a mensagem do Cristo, onde se fizer necessário, consolando as pessoas e auxiliando na sua caminhada, que como nos disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a oportunidade da gente levar o conhecimento e levar o consolo, que a gente abrace sempre com amor e alegria. Até a próxima oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?